Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o teu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e estamos aqui para juntos continuarmos a leitura da Palavra de Deus. Estamos aí no intuito de lermos as Santas Sagradas Escrituras, e você que já está conosco aqui há bastantes dias, sabe que estamos com este propósito, estamos com esse projeto de lermos a Palavra de Deus, começando aí pelo Novo Testamento. Já lemos aí alguns livros e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. Então pegue aí a sua Bíblia, reúna a família, convide os amigos, convide todo mundo aí, mande no grupo da sua igreja, deixe o seu like, o seu curtir aí, compartilhe, porque hoje nós vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. E às vezes as pessoas elas focam tanto na oração, elas prezam tanto a oração que acabam esquecendo de ler e meditar na Palavra de Deus. Esquecem que tudo provém pela Palavra de Deus e foi pela Palavra de Deus que tudo se formou. Então eu quero te convidar agora a ler comigo livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Pegue a sua Bíblia, convide os seus filhos, a sua família, a sua casa. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar nas Sagradas Escrituras. Livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 1 a seguir. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames de comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Versículo 19 do capítulo 11 do livro de Atos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre
e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia, o qual, quando chegou e viu grande graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Nós vamos ler agora o capítulo 12 do livro de Atos. Espero que todos estejam acompanhando a leitura da palavra de Deus, porque o Senhor ele fala conosco também por meio da palavra. Atos, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te a tua e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos.
e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquiriação aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Agora nós vamos ler o capítulo 13 do livro de Atos. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1 a seguir. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que tenho os chamados. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuceia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava como precônsul, Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o precônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora conta-te a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Nem no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o precônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Vamos ler agora o versículo 13 do capítulo 13 do livro de Atos. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilia. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Písida, e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela.
e suportou os seus costumes no deserto por espaços de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que escutará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes, os que habitam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciemos que a promessa que foi feita a vossos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitará dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede o desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-las contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos de vida eterna, e eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou,
eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e o lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Prosseguindo a leitura da palavra de Deus, nós vamos ler agora o capítulo 14. Você está gostando de ler a Bíblia? Você está acompanhando? Se você só estiver ouvindo também, é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Capítulo 14 do livro de Atos. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição, e a volta a Antioquia. Versículo 1 do capítulo 14 de Atos. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os anônimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estavam assentados em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta tesouros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo-nos de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificasse. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando-se depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abria os gentios a porta da fé. E ficaram ali, não por pouco tempo, com os discípulos. Capítulo 15 do livro de Atos, 15, a partir do versículo 1 para a nossa meditação. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentres eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou a Tiago a palavra: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras do profeta que está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez e faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrevei-lhes que se abstenham das comunicações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde muito tempos antigos, tem em cada cidade a quem pregue cada sábado, e é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, a enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos
entre os irmãos. E por intermédio dele escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo-nos dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos, concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor, mas encargo algum, senão essas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedindo, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali por algum tempo os irmãos, os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado dele, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou a Chipre. Agora vamos ler o versículo 40 do capítulo 15. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16 do livro de Atos. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, dos quais davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9 do capítulo 16. E Paulo teve de noite uma visão, em que apresentava um varão da Macedônia, e rogava-lhe dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade.
E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja infiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem que nos anuncia um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rogaram-lhe, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardaste com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutaram. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo a prisão de todas foram soltos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com todos a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, lhe dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram.
Vamos ler agora o último capítulo de hoje, o capítulo 17 do livro de Atos. E passando por Anfinópolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi de ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram. Ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos por inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jasson, procurava tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm por alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades que ouviam estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá. Foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidão. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até ao mar de Silas. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Versículo 15 do capítulo 17. Versículo 15 do capítulo 17, melhor dizendo. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os quais se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que doutrina nova é essa de que falais? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor no céu e na terra, não habita no templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida
e a respiração e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando-os o pudessem achar, assim que não está longe de cada um de nós, porque nele vimos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, e sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciando agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio o Areopágita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Terminamos aqui então o capítulo 17 do livro de Atos, e nós vamos aí no próximo vídeo, ler aí os outros capítulos, visto que esse livro ele é um pouquinho maior do que os outros, Então falta aí ainda alguns capítulos para lermos. Quero te convidar agora a fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus poderoso e eterno Pai, acabamos de meditar, Senhor, na segunda parte do livro de Atos. Nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos. Que esta palavra, ela possa, Senhor, produzir frutos de arrependimento em nossa vida, frutos, ó Pai, que venha trazer mudança para os nossos hábitos, para a nossa vida. Senhor, que cada pessoa que está acompanhando essa transmissão agora seja curado por meio dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação nesta vida, que haja libertação, transformação para dentro desta casa. Que essa pessoa seja livre, abençoada, transformada. Senhor, que haja libertação dos vícios, que haja cura de enfermidades, transformações, assim como o Senhor nos garante por meio da sua palavra. Alcança esta vida agora, Senhor. Alcança este homem, esta mulher que está acompanhando conosco a leitura da palavra, dando bênçãos, vitórias, consagrando estas vidas e trazendo para elas, ó Pai, o renovo das tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e estamos aqui para mais um dia de oração. Estamos aqui para mais um momento de clamor a Deus. Que bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Desde já peço para você que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like aqui embaixo no gostei, e vamos juntos agora buscar a presença do Senhor. Hoje nós vamos orar por causas impossíveis. Vamos apresentar ao Senhor as nossas causas impossíveis e vamos juntos buscar a face do Senhor orando, porque cremos que Deus ele tem o poder de fazer o impossível em nossa vida. Então apresente ao Senhor agora aquilo que é impossível para você. Seja essa causa que está na justiça, seja a libertação de algum parente, apresente ao Senhor
e tenha certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso para resolver aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos almejando das mãos do Senhor. Feche os teus olhos agora e juntos vamos clamar pela presença de Deus. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, Deus de toda bondade e fidelidade, Deus poderoso, nós te glorificamos, nós te exaltamos, bendizemos, Senhor, ao teu santo nome. Nós, ó Pai, estamos aqui, Senhor, diante da sua presença para glorificar-te, para te exaltar. Estamos aqui, Senhor, com várias pessoas, com vários irmãos que estão clamando conosco agora, apresentando a sua família, apresentando as suas vidas, apresentando os seus parentes. Estamos aqui, Senhor, diante da sua graça, te rendendo, meu Deus, toda adoração, toda honra, rendendo a ti, Senhor, o melhor que há em nós. Porque tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação. Quantas pessoas que estão orando conosco agora, meu Deus, e estão clamando a ti neste momento e estão com seus corações em frangalhos, em pedaços, quebrados. Estão orando conosco agora, Senhor, mas a sua alma está destruída. Estão orando conosco agora, mas estão vivendo, Senhor, uma vida que não condiz com a vida que o Senhor escolheu para a humanidade. O Senhor contempla o sofrimento desta pessoa. Estamos vivendo dias, meu Deus, tão difíceis, dias tão trabalhosos, aonde nós vemos, ó Pai, que a verdade ela tem perdido o seu valor. Aonde nós temos visto, Senhor, que o amor ao dinheiro tem estado acima da vida. Aonde o orgulho, a arrogância, a soberba tem deixado, Senhor, a humanidade perdida. Aonde, meu Deus, as vidas estão sendo ceifadas como se não valesse nada. E sabemos nós que o Senhor pagou um preço muito grande, que o Senhor pagou um preço muito grande por nós. Meu Deus, quantos jovens que estão, Senhor, sendo apresentados agora em orações. Quantos pais, quantas mães que estão clamando agora, quem sabe até mesmo de joelhos em lágrimas, orando, meu Deus, por jovens que o mundo laçou, que as drogas o laçaram. Senhor, quantas pessoas que estão clamando conosco agora, meu Deus, que já recorreram, Senhor, a tantas coisas, já recorreram à ajuda psiquiátrica, psicológica, o que não é errado, mas nada disso resolveu, nada disso adiantou. Esse jovem continua na mesma situação de vida. Oh, Jesus! Senhor, eu te peço neste momento que venha, Senhor, entrar com a providência, trazendo, meu Deus, a libertação para este jovem, trazendo, Senhor, a solução para dentro dessa casa que outrora era um lar abençoado, mas agora essa casa vive um completo caos. Essa casa vive em completa dissensão. Meu Deus, quantas pessoas que estão clamando conosco agora e estão vivendo sem solução, sem sabedoria, sem discernimento. O mundo está vivendo, Senhor, um verdadeiro caos. É o desemprego, é a inflação, é a falta de mantimento, de recurso, é a falta de humanidade, de amor ao próximo, de sensibilidade. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando por nosso favor.
Eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando em cada coração agora e está limpando essas vidas. Está tocando agora em cada coração e está tirando agora todo medo, todo rancor, todo ressentimento. Senhor, toca, meu Deus, nessas vidas. Quantos pedidos que chegam, Senhor, aqui no nosso WhatsApp dia após dia, minuto após minuto. São pessoas que estão esperando, Senhor, por teu socorro, por teu auxílio. São pessoas que estão esperando, meu Deus, pela tua fidelidade, por tua bondade. São pessoas que estão vivendo, Senhor, um verdadeiro caos, uma verdadeira agonia. Mas eu também creio, Senhor, que Tu és o Deus que responde com fogo a nossa oração. Tu és o Deus que responde, meu Deus, a essa vida, a essa pessoa, julgando por terra agora todo o mal que tenha cometido esta vida. Obra espiritual, tudo aquilo que foi feito, Senhor, nas obras do mal para atingir este homem, para atingir esta mulher, nós repreendemos agora todo espírito maligno que saia desta casa. Você que está escondido, Satanás, nessa peça de roupa, você que está escondido dentro deste quarto, desta casa, você que está escondido por meio de algo, de algum objeto, de um patuar, eu te repreendo, Satanás, que saia desta vida. Eu não te repreendo em outro nome, não. Eu não te repreendo em mim mesmo, não. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia, Satanás, desta casa. Saia, Satanás, desta vida. O sangue de Jesus tem poder. Vai tocando, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés dessa pessoa agora. Essa pessoa que está sentindo arrepios em seu corpo. O sangue de Jesus tem poder. Hoje é o dia da sua derrota, Satanás. Você brincou com essa vida, você tomou esta vida, mas hoje o milagre e o socorro de Deus está chegando dentro desta casa. Olha a mão poderosa do Senhor tocando nesta vida agora. Vai tocando nesta vida agora, Senhor, vai tocando agora. Vai jogando por terra esse espírito maligno. Saia desta casa, Satanás. Tudo aquilo que você ganhou nas obras de feitiçaria, tudo aquilo que você ganhou para destruir esta pessoa, o sangue de Jesus te repreende agora. Eu te repreendo em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Essa pessoa que está sentindo medo, essa pessoa que já não dorme mais à noite, essa pessoa que sofre com crises de ansiedade, com crises de síndrome do pânico, depressão maligna, eu te repreendo agora, que saia dessa vida, saia deste corpo, no nome poderoso que é o nome de Jesus Cristo. Você não conseguiu vencer o nosso Deus, Satanás. Você bem que tentou fazer o nosso Deus errar, mas não, o nosso Deus não erra, e nós te repreendemos agora, porque a mão de Deus está tocando dentro desta vida, arrancando tudo aquilo que não provém dele, arrancando tudo aquilo que não provém do Senhor agora. Saia, Satanás. Hoje é o dia da sua derrota. Hoje é o dia do milagre de Deus para a vida desta pessoa. E que a partir de hoje, pelo poder da palavra, este homem e esta mulher sejam abençoados e libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu apresento agora, Senhor, essas vidas que estão enfermas. Pessoas que têm, Senhor, gastado tudo quanto tem com a medicina. Pessoas que têm entregado a Ti, Senhor, as suas fragilidades. Enfermidades, meu Deus, que os médicos não conseguem descobrir. Enfermidades, meu Deus, que a medicina não consegue resolver, porque são enfermidades espirituais, causadas, Senhor, por uma obra de maldição, causados, meu Deus, por uma obra de feitiçaria.
Vai jogando por terra agora, Senhor. Vai destruindo, meu Pai, essa enfermidade que está no corpo desta pessoa. Esta mulher, Senhor, este homem que não consegue nem mesmo andar porque todo o seu corpo está doendo. Eu estou clamando, Senhor, por Tua presença, porque eu acredito e confio no Deus de milagres. Eu acredito e confio em Ti, Deus Todo-Poderoso, Deus que realiza milagres, Deus que age e faz o impossível na vida deste homem e desta mulher agora. Vai jogando por terra agora, Senhor, essa pessoa que tem pouco tempo de vida. A medicina já desenganou, Senhor. Meu Deus, nós estamos vendo que nos últimos dias as enfermidades têm surgido de uma forma tão grande, Senhor. Mas eu creio que Tu és o Deus de cura. Quantas pessoas que estão pedindo a Ti, Senhor, mais uma chance, mais uma oportunidade de sair de dentro deste hospital. Estão pedindo a Ti mais uma chance, meu Deus, para a cura dessa enfermidade que a medicina já disse que não há mais jeito. Ah, Senhor, quantas pessoas que estão por um fio. Mas eu creio que Tu és o Deus de cura, eu confio no Teu poder e eu sei que eu estou clamando aqui com pessoas de fé. Estamos clamando aqui, meu Deus, com pessoas que têm fé e acreditam no milagre do Senhor e acreditam que o Senhor pode realizar este milagre. Quanta gente internada, quantas pessoas hospitalizadas, quantas pessoas desenganadas, quantas que estão agora em uma mesa de cirurgia, outras que estão, Senhor, precisando, estão, ó Pai, necessitando de um procedimento cirúrgico, mas sabemos que Tu és o Deus que opera, não deixa cicatriz. Tu és o Deus que opera, Senhor, e traz a cura para essas pessoas que estão agora clamando conosco, clamando por Tua presença, invocando o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Vai jogando por terra, Senhor, toda maldição hereditária, toda enfermidade, Senhor, no coração, toda enfermidade, Senhor, que está no cérebro, toda enfermidade que atinge este homem, que atinge esta mulher. Tu és o Deus da cura, da mais simples até a mais grave das enfermidades. Essa pessoa que está em um coma induzido, este homem, esta mulher, essa pessoa, não importa a idade, essa pessoa que está, Senhor, dentro de uma UTI há tanto tempo, essa pessoa que está, Senhor, dentro de uma UTI há tanto tempo, precisando, meu Deus, do Teu socorro. A medicina não sabe mais o que fazer. A medicina já usou todos os seus recursos, mas nada levanta essa pessoa dessa cama. Nada levanta essa pessoa deste hospital. Cura, Senhor, agora estas vidas. Vai curando, meu Deus, curando agora e repreendendo toda enfermidade, trazendo revitalização a esses órgãos, trazendo vida ao que está paralisado. Vai queimando agora toda enfermidade que essa pessoa que está ouvindo esta oração está sentindo. Vai queimando agora, Senhor, toda essa enfermidade que está no corpo deste homem, no corpo desta mulher por obra de feitiçaria, e está tirando a paz deste homem, está tirando a paz desta mulher. Vai jogando por terra agora tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Vai queimando, Senhor, toda enfermidade. Vai, Senhor, tocando neste quarto, neste leito, neste hospital, nesta UTI. Vai, Jesus, agora curando essas pessoas. Vai trazendo para essas vidas o Teu socorro, meu Deus. Vai trazendo para essas vidas o Teu milagre, Senhor. São pessoas que estão clamando conosco com diversos e vários pedidos e estão buscando, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder. Estão clamando e estão buscando pelo Teu socorro. Este casamento que está à beira da ruína, essas vidas que estão, Senhor, vivendo, Senhor, um relacionamento, mas
que está, Senhor, vivendo uma vida que não condiz com a Tua palavra. Esse casal que está a ponto da separação, meu Deus, que o Senhor possa entrar com um milagre, entrar com a providência, Senhor, libertando essas pessoas dos seus vícios. Ouve o pedido deste homem, ouve o pedido desta mulher que está clamando conosco agora, pedindo pela porta aberta. Quantas pessoas desempregadas, quantas empresas, meu Deus, vivendo dias difíceis, de incertezas. Mas Tu és o Deus que pode fazer por essas vidas. Tu és o Deus que pode trazer o socorro para essas pessoas. Meu Deus, socorre estas vidas. Socorre, Senhor, essas pessoas que estão com causas judiciais, que estão necessitadas, ó Deus, que seja resolvido estes problemas que estão na justiça agora. Essas pessoas que estão clamando, que estão orando conosco agora, Senhor, buscando por Tua presença, entregando em Tuas mãos as suas necessidades. Essa é, Senhor, a oração do impossível. E estamos aqui clamando pelo Teu impossível, pelo Teu poder, por tudo aquilo que o Senhor pode fazer por estas vidas que estão clamando conosco, estão apresentando agora as suas orações, estão entregando a Ti agora os seus pedidos. São diversas pessoas que nós não conseguimos citar no nome, Senhor, mas o Senhor as conhece. Olha esses nomes que estão aqui agora no YouTube, meu Deus. O Senhor é quem contempla essas vidas. Essas pessoas que estão conosco no WhatsApp também. Venha socorrer estas vidas, ó Pai. Venha socorrer essas pessoas que estão clamando, que estão buscando algo das Tuas mãos. Elas não estão aqui em vão, elas estão aqui porque necessitam receber das Tuas mãos uma bênção, uma cura, uma vitória. Necessitam receber das Tuas mãos, ó Pai, o socorro que é presente no dia da angústia, o Teu socorro, meu Deus, que nos abençoa, o Teu socorro que nos protege, que nos dá graça. Essas pessoas estão necessitadas, meu Deus, do Teu agir. Essas pessoas estão necessitadas, Senhor, da Tua graça, do Teu socorro. Abençoa estas vidas agora. É o que nós Te pedimos, Senhor, neste momento. E Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Hoje foi uma oração mais curta, porque estamos um pouco corridos no dia de hoje, mas em breve nós voltaremos com as orações normais, um pouco maior. E as orações mais curtas também é bom que as pessoas, elas animam mais a ouvir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor possa honrar a sua fé. Não desista de clamar pelo seu propósito. Não desista de clamar por aquilo que você está necessitando, por aquilo que você está buscando das mãos do Senhor. Você não está aqui orando, você não está aqui ouvindo essa oração em vão. Você não está aqui clamando simplesmente por clamar, não. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você está ouvindo essa oração porque Deus tinha algo a fazer. E que Deus possa trazer o alívio para a sua vida, trazer o socorro para a sua alma, trazer para a sua vida o alimento que você necessita, não o alimento físico, mas o alimento que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.